No livro de Lucas, capítulo 24, versículo 13, 14 e 15, diz o seguinte: E nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. Indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Esse texto de Lucas, capítulo 24, tem uma série de lições especiais para a nossa vida. Mas há pelo menos duas lições que eu gostaria de destacar. O texto diz que os discípulos iam no caminho de Emaús, de Jerusalém para Emaús, e iam falando entre si. Em seguida, Jesus se aproxima e eles começam a fazer algumas perguntas e conversarem os três enquanto caminhavam pela estrada. O que me chama a atenção é basicamente a característica que Deus deseja para a igreja e para os relacionamentos. Primeiramente, os discípulos iam falando entre si. Ou seja, a característica nossa como pessoas, como cristãos, tem que ser uma característica de amizade. Nós precisamos falar uns com os outros, conversar uns com os outros. Nós precisamos estar juntos, trocar ideias, nós precisamos opinar, nós precisamos, nas nossas reuniões de comunhão, conversar. Ou seja, não dá para viver a vida cristã, não dá para ser crente em Jesus e não ter comunhão de conversa um com o outro. Mas uma outra característica importante que eu percebo é que quando Jesus se aproxima, eles começam a conversar com Jesus também. Então essa é outra característica desse texto. Nós precisamos conversar com Deus. Conversar com Deus, na linguagem da Escritura Sagrada, é basicamente orar. Temos que orar. Abrir o nosso coração diante do Senhor, expressar a Ele as nossas alegrias, nossos temores e os nossos medos. E pedir para que Ele nos ajude a seguir avante. E a minha oração hoje é para que você e eu possamos conversar uns com os outros, especialmente estarmos conversando com Deus. Essas são duas marcas da igreja que Deus quer. Que Deus te abençoe e que Deus nos ajude a viver assim.